Bom dia, graça e paz aos amigos e irmãos em Cristo. Hoje, terça-feira, 5 de dezembro de 2023, está findando o ano, como passou tão rápido, não é? Parece que foi ontem que tivemos o Natal, já estamos chegando novamente no Natal. Como a Escritura diz, os dias estão sendo abreviados. Vamos a mais um vídeo, reflita e compartilhe. Hoje gostaria que meditássemos em Hebreus, capítulo 3, versículo 7, que diz: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. No vídeo anterior, eu terminei dizendo que o Senhor Jesus, ele se revela àqueles que o buscam. E quando eu disse isso, eu estava dizendo que a gente precisa ter a preocupação de estar atento às coisas de Deus. Porque quando a gente está atento às coisas de Deus, a nossa mente fica clara o seu propósito. E a gente compreende mais aquilo que Ele quer para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. E Ele veio com esse propósito de nos resgatar. No entanto, Ele sabia que tinha aquelas pessoas que não estavam preocupadas com esse resgate, mas pensavam apenas nas coisas deste mundo, nas riquezas, naquilo que esse mundo pode oferecer. E a vida futura, para elas, não importa. Por isso Jesus veio e falou por parábolas, onde os sábios que não têm essa preocupação com as coisas concernentes a Deus não iriam entender. Em Marcos, capítulo 4, no versículo 30 ao 34, diz assim: E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular a seus discípulos. Ou seja, então Jesus ele representava o reino de Deus de muitas maneiras, através de parábolas, explicando a necessidade de nos atentarmos, para um reino futuro que ele estava implantando. Mas aqui diz que aos fariseus, aos escribas, aos doutores da lei, ele falava por parábolas e eles não compreendiam. Mas a seus discípulos ele explicava tudo como seria. Significa que a quem dava de fato ouvido, como diz aqui em Hebreus, quem ouvia a sua voz, então a esse ele revelava. Em 1 Timóteo capítulo 4 diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então a gente precisa ter essa preocupação para que a nossa mente ela não seja cauterizada, para que
a vontade de Deus não possa entrar na nossa mente, para que aquilo que Deus quer não venha entrar na nossa mente. A gente vai acreditar em tudo, menos no poder de Deus e na vontade de Deus. E isso é um perigo, porque a gente vai ficar afastado das coisas de Deus, logo a gente não vai compreender, né, o seu propósito. Nós estamos em um mundo que está sendo abreviado, como eu disse no início, e muitas coisas estão acontecendo. Mas para aquelas pessoas que têm a mente cauterizada, isso é apenas mera coincidência, são coisas do acaso, né? Não está no propósito de Deus. Ou seja, um mundo vindouro, né, onde nós iremos perecer se caso não o aceitarmos. Então vamos voltar a nossa mente para as coisas dos céus, para as coisas de Deus, para que nós venhamos acreditar que a sua vinda está próxima e assim sejamos salvos, né, de tudo que esse mundo vai oferecer no futuro e passamos a estar com aquilo que Deus vai nos oferecer, que é o melhor. Tenham todos um bom dia e fique com Deus. Meditemos e reflitamos naquilo que o Senhor quer para nós. Um abraço a todos. Fique com Deus.